Bem-vindo ao canal. Hoje você vai conhecer uma história envolvente sobre uma babá que chega a uma mansão repleta de segredos. Quando Sofia aceita o emprego na mansão Velmont, ela não imagina que estará desvendando mistérios que envolvem a morte, o luto e a busca pela verdade. Rafael, o pai viúvo, e Clara, sua filha traumatizada, vivem à sombra de um passado cheio de dor e mistério. Só enfrentando os fantasmas do passado, poderão finalmente ser livres para seguir em frente. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Vamos juntos embarcar nesta jornada de mistério e superação. O vento gelado de outubro soprava pelas janelas da antiga mansão, carregando consigo o aroma de folhas secas e algo mais. Uma melancolia que parecia impregnar cada tijolo daquela construção centenária. Sofia ajustou a alça de sua mala de couro, gasto no ombro, respirando fundo enquanto observava a imponente fachada de pedra à sua frente. Aos 25 anos, ela havia aprendido que recomeços eram dolorosos, mas necessários. E ali, naquela casa que mais parecia um castelo saído de um conto sombrio, ela esperava encontrar a paz que tanto buscava. A porta de carvalho maciço se abriu antes mesmo que ela pudesse bater. Uma mulher de meia idade, com cabelos presos em um coque rigoroso e olhos penetrantes, a recebeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Você deve ser Sofia. Eu sou Beatriz, irmã do Sr. Rafael. Seja bem-vinda à mansão Velmont. O nome da mansão ecoou nos ouvidos de Sofia como um sussurro carregado de mistério. Ela seguiu Beatriz através de um hall de entrada que a fez sentir-se minúscula. O teto alto ornamentado com lustres de cristal, as paredes revestidas de madeira escura e os retratos de família que pareciam observá-la com olhos julgadores criavam uma atmosfera que fazia seu coração acelerar sem motivo aparente. O Sr. Rafael está em uma reunião importante, explicou Beatriz, seus passos ecoando no mármore polido. Mas Clara está ansiosa para conhecê-la. A pobre criança tem tido dificuldades para se adaptar às outras babás. Sofia notou a hesitação na voz de Beatriz, como se houvesse algo mais que não estava sendo dito. Ela havia se candidatado à vaga através de um anúncio discreto no jornal local, que falava apenas de uma posição de babá em tempo integral para uma menina de 8 anos. O salário oferecido era generoso demais para uma posição comum, o que deveria ter despertado sua desconfiança. Mas Sofia precisava desesperadamente daquele emprego e da chance de começar uma nova vida longe de São Paulo, longe das memórias que a assombravam. Aqui é o quarto de Clara, disse Beatriz, parando diante de uma porta pintada de azul claro, a única cor suave em toda aquela imensidão sombria. Sofia bateu levemente na porta e ouviu uma voz pequena e hesitante. Entre. O quarto era um oásis de delicadeza em meio à austeridade da mansão. Paredes pintadas de rosa pálido, estantes repletas de livros e brinquedos, uma cama pequena com edredom florido. Mas foi a menina sentada junto à janela que capturou toda a atenção de Sofia. Clara era pequena para seus 8 anos. Com cabelos castanhos cacheados que emolduravam um rosto angelical marcado por olhos grandes e melancólicos. Olhos que pareciam carregar o peso de segredos grandes demais para uma criança. Ela usava um vestido azul marinho impecável, mas seus pés descalços e a forma como abraçavam um urso de pelúcia desgastado revelavam sua verdadeira essência infantil. Olá, Clara. Eu sou Sofia, sua nova babá, disse suavemente, aproximando-se devagar, como faria com um animal ferido. A menina a estudou em silêncio por longos segundos, seus olhos percorrendo cada detalhe do rosto de Sofia. Havia algo perturbadoramente maduro naquele olhar, como se Clara fosse capaz de enxergar além das aparências. Você vai ficar? Perguntou finalmente, sua voz mal passando de um sussurro. A pergunta simples atingiu Sofia como um soco no estômago. Havia tanto desespero disfarçado naquelas 3 palavras que ela sentiu os olhos arderem com lágrimas não derramadas. Sim, querida. Eu vou ficar. Clara assentiu lentamente e voltou o olhar para a janela, onde se via um jardim vasto e bem cuidado,
que se estendia até uma pequena floresta. As outras babás sempre iam embora. Elas diziam que esta casa as assustava. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Por que elas se assustavam? A menina deu de ombros, mas Sofia notou como seus dedos se apertaram no urso de pelúcia. Papai diz que é só imaginação, mas eu sei que não é. Antes que Sofia pudesse perguntar mais alguma coisa, passos pesados ecoaram no corredor. Clara se encolheu ligeiramente, e Sofia percebeu a mudança imediata na atmosfera do quarto. Deve ser o papai, murmurou Clara. E pela primeira vez Sofia detectou algo que poderia ser medo na voz da criança. A porta se abriu, e Sofia sentiu o ar escapar de seus pulmões. O homem que entrou no quarto era alto e imponente, com ombros largos que preenchiam o batente da porta. Seus cabelos negros tinham fios prateados nas têmporas, e seus olhos, do mesmo verde acinzentado dos de Clara, eram intensos e perturbadoramente belos. Havia uma aura de poder e controle ao seu redor, mas também algo mais sombrio, uma tristeza profunda que ele tentava esconder por trás de uma máscara de frieza. Senhor Rafael Velmont, disse ele, estendendo a mão para Sofia. Sua voz era grave e controlada, mas ela percebeu uma ligeira tensão quando seus olhos se encontraram. Sofia Santos, respondeu ela, apertando a mão oferecida. O toque dele era firme e quente, e durou 1 segundo a mais do que seria apropriado. Sofia sentiu uma corrente elétrica percorrer seu braço, e pela expressão que cruzou rapidamente o rosto de Rafael, ele havia sentido o mesmo. Espero que tenha encontrado tudo em ordem, disse ele, soltando sua mão e dando um passo para trás. Beatriz deve ter explicado suas responsabilidades. Clara precisa de cuidados especiais. Sofia notou como ele evitava olhar diretamente para a filha enquanto falava, como se a visão da menina causasse algum tipo de dor. Claro, tenho experiência com crianças que passaram por traumas, disse Sofia cuidadosamente. Os olhos de Rafael se fixaram nos dela com uma intensidade que a fez corar. Que tipo de traumas? A pergunta soou mais como um interrogatório do que uma conversa casual. Sofia sentiu que estava sendo testada, avaliada de alguma forma que não compreendia completamente. Perda de entes queridos, principalmente. Divórcios complicados. Situações que deixam cicatrizes emocionais profundas. Rafael assentiu lentamente, mas Sofia percebeu que ele não estava satisfeito com sua resposta. Havia algo mais que ele queria saber. Algo que ele não podia perguntar diretamente. Clara teve pesadelos ontem à noite, disse ele finalmente, dirigindo-se à filha pela primeira vez. Você contou para a Sofia sobre seus sonhos? A menina balançou a cabeça negativamente, encolhendo-se ainda mais na cadeira. Sofia sentiu seu instinto protetor despertar. Pesadelos são normais para crianças da idade de Clara, especialmente quando há mudanças em suas rotinas, disse ela suavemente. Com tempo e paciência, eles tendem a diminuir. Estes não são pesadelos normais, replicou Rafael, sua voz carregada de uma tensão que ele não conseguia esconder completamente. Clara, ela vê coisas. Diz coisas que uma criança de 8 anos não deveria saber. Sofia olhou para Clara, que havia começado a balançar ligeiramente para frente e para trás. Um comportamento típico de crianças em situações de estresse. Que tipo de coisas? Rafael hesitou, passando uma mão pelos cabelos em um gesto que revelava sua frustração. Ela fala sobre a mulher do vestido branco, sobre quartos que não existem mais, sobre coisas que aconteceram nesta casa antes mesmo dela nascer. Um silêncio pesado se instalou no quarto. Sofia sentiu como se uma mão gelada tivesse tocado sua nuca. Ela havia trabalhado com muitas crianças traumatizadas ao longo dos anos, mas havia algo diferente na atmosfera daquela casa, algo que fazia seus instintos gritarem avisos que ela não conseguia decifrar. Talvez ela tenha ouvido histórias, sugeriu Sofia. Crianças têm imaginações muito vívidas e frequentemente misturam realidade com fantasia. Não, disse Clara subitamente, sua voz mais alta do que havia sido até então. Eu não imagino. Ela está aqui,
A mulher de branco. Ela fica no fim do corredor à noite, e às vezes eu posso ouvi-la chorando. Rafael fechou os olhos como se tivesse recebido um golpe físico. Quando os abriu novamente, Sofia viu uma dor tão profunda que sentiu vontade de abraçá-lo. Clara, já conversamos sobre isso, disse ele, sua voz forçadamente calma. Não existem fantasmas nesta casa, então por que você nunca vai ao terceiro andar? Perguntou a menina, seus olhos grandes fixos no pai. Por que aquele corredor fica sempre trancado? Sofia viu Rafael empalidecer. Suas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo, e ela percebeu que ele estava lutando para manter o controle. Porque não há nada lá que seja importante, disse ele finalmente. Apenas quartos vazios e móveis velhos. Mas Clara balançou a cabeça, seus cachos dançando ao redor de seu rosto. Não é verdade, papai. Eu sei que não é verdade. A mulher de branco me contou. O que aconteceu a seguir chocou Sofia. Rafael se aproximou de Clara em 3 passos rápidos, ajoelhou-se diante de sua cadeira e segurou seus ombros pequenos com uma intensidade que beirava o desespero. Clara, escute-me muito bem, disse ele, sua voz baixa, mas urgente. Você não pode continuar falando sobre isso. Não pode continuar inventando essas histórias. Está me ouvindo? A menina começou a chorar silenciosamente, lágrimas escorrendo por suas bochechas rosadas. Eu não estou inventando, papai. Por que você não acredita em mim? Sofia não conseguiu ficar calada por mais tempo. Senhor Rafael, talvez seja melhor. Talvez seja melhor você não interferir em assuntos que não compreende, disse ele bruscamente, levantando-se e voltando-se para ela com olhos flamejantes. Clara é minha filha. Eu sei o que é melhor para ela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia sentiu como se tivesse sido esbofeteada. Rafael parecia perceber que havia ido longe demais, porque sua expressão se suavizou ligeiramente. Peço desculpas, disse ele, passando uma mão pelo rosto. Tenho estado sob pressão ultimamente. Não deveria ter falado assim com você. Sofia assentiu, mas não disse nada. Ela havia aprendido a ler pessoas ao longo dos anos, e havia algo em Rafael Velmont que gritava segredos e dor escondida. Ele não estava apenas protegendo Clara. Ele estava protegendo a si mesmo. Vou deixá-las se conhecerem melhor, disse ele, dirigindo-se à porta. Sofia, se precisar de alguma coisa, Beatriz pode ajudá-la. Estarei no meu escritório. Quando a porta se fechou atrás dele, Clara soluçou mais alto. Sofia se aproximou devagar e se ajoelhou ao lado da cadeira da menina. Ei, está tudo bem, murmurou ela, estendendo uma mão hesitante para acariciar os cabelos cacheados de Clara. Seu papai te ama muito. Às vezes os adultos ficam assustados quando não entendem algo. Clara levantou o rosto molhado de lágrimas para Sofia. Você acredita em mim? Sobre a mulher de branco? Sofia hesitou. Cada instinto racional em seu corpo gritava para ela dizer que não, que eram apenas pesadelos, que crianças inventavam coisas. Mas havia algo nos olhos de Clara, uma sinceridade desesperada que a fez repensar. Eu acredito que você viu algo que a assustou, disse ela cuidadosamente, e acredito que podemos descobrir juntas o que é. Clara assentiu vigorosamente, limpando o nariz com as costas da mão. Ela aparece sempre à meia-noite. Se você quiser ver, pode vir ao meu quarto hoje à noite. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas assentiu. Está bem. Mas agora, que tal me mostrar seus brinquedos favoritos? O resto da tarde passou em uma névoa de atividades aparentemente normais. Clara lhe mostrou sua coleção de bonecas, seus livros favoritos, seus desenhos, mas Sofia não conseguia parar de pensar na conversa com Rafael e na intensidade desesperada em seus olhos quando Clara mencionou o terceiro andar. Quando chegou a hora do jantar, Beatriz a conduziu até um dining room formal que poderia facilmente acomodar 20 pessoas. A mesa de mogno lustrado refletia a luz dos candelabros e Sofia se sentiu ridiculamente pequena sentada em uma das cadeiras forradas de veludo. Rafael chegou pontualmente às 7.
mas estava visivelmente mais controlado do que havia estado à tarde. Ele usava um terno escuro impecável que acentuava sua altura e a largura de seus ombros, e seus cabelos estavam penteados para trás, revelando um rosto de traços aristocráticos e intensos. "Como foi seu primeiro dia?" perguntou ele, servindo-se de vinho tinto de uma garrafa que parecia cara. "Clara é uma menina adorável", respondeu Sofia diplomaticamente. "Muito inteligente e sensível." Rafael assentiu, mas ela notou como seus dedos se apertaram no copo de vinho. Ela sempre foi sensível demais para seu próprio bem. "Sensibilidade não é uma fraqueza", disse Sofia suavemente, "especialmente em crianças que passaram por perdas." Os olhos de Rafael se fixaram nos dela por cima da mesa. "Que tipo de perdas você acha que Clara passou?" A pergunta foi feita em um tom casual, mas Sofia percebeu a tensão subjacente. Ele estava testando-a novamente, tentando descobrir o quanto ela sabia ou suspeitava. "Imagino que ela perdeu a mãe", disse Sofia cuidadosamente. "Crianças que perdem um dos pais frequentemente desenvolvem sensibilidades especiais." Rafael ficou imóvel por um longo momento, seu copo de vinho suspenso no ar. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca. "Helena morreu quando Clara tinha 4 anos. Um acidente terrível." Sofia sentiu seu coração apertar. "Sinto muito. Deve ter sido devastador para vocês dois." "Clara não se lembra muito sobre a mãe", continuou Rafael. Mas Sofia percebeu como suas mãos tremiam ligeiramente. "Pelo menos, eu esperava que não se lembrasse. Mas ultimamente..." Ele não terminou a frase, mas Sofia entendeu. Clara estava lembrando, ou acreditava que estava lembrando, e isso estava aterrorizando Rafael. "Onde aconteceu o acidente?" perguntou ela gentilmente. Rafael a olhou com uma expressão que misturava surpresa e algo parecido com admiração. "Você é muito direta." "Acho que a honestidade é importante quando se trata de crianças traumatizadas. Elas sentem quando os adultos estão escondendo coisas." "Helena caiu da escada do 3º andar", disse ele finalmente, suas palavras saindo como confissões arrancadas à força. Foi durante uma tempestade. Ela havia subido para fechar uma janela que estava batendo e sua voz falhou. E Sofia viu uma dor tão profunda em seus olhos que sentiu lágrimas picarem os seus próprios. "Clara estava em casa quando aconteceu?" Rafael assentiu lentamente. "Ela estava no 2º andar brincando. Ouviu o barulho da queda e veio correndo. Eu não consegui chegar em casa a tempo. Quando cheguei, Helena já estava..." Ele não conseguiu terminar, mas não precisava. Sofia entendia agora por que o 3º andar estava trancado. Por que Rafael reagia com tanto desespero quando Clara falava sobre ver coisas. A menina estava revivendo o trauma da morte da mãe, e Rafael estava aterrorizado de que ela se lembrasse dos detalhes. "É por isso que você trancou o 3º andar", disse ela suavemente. "Sim, pensei que se Clara não pudesse ver o local onde aconteceu, ela poderia seguir em frente. Mas os pesadelos só pioraram." Sofia se inclinou para a frente na cadeira. "Rafael, esconder o trauma não o faz desaparecer. Às vezes as crianças precisam processar suas memórias para curá-las." Ele balançou a cabeça vigorosamente. "Você não entende. Clara é apenas uma criança. Ela não deveria ter que carregar esse peso." "Mas ela já está carregando", respondeu Sofia. "A diferença é que agora ela está carregando sozinha, na escuridão. Talvez se vocês enfrentassem isso juntos..." "Não", disse Rafael firmemente, levantando-se da mesa com tanta força que derrubou a cadeira. "Não vou expor minha filha a mais trauma do que ela já suportou. E se você não pode aceitar isso, talvez esta posição não seja adequada para você." Sofia o observou se afastar, notando como seus ombros estavam tensos e como suas mãos tremiam quando ele as passou pelos cabelos. Ela entendia sua dor, mas também entendia que Clara estava se afogando em segredos e medos não expressos. Naquela noite, Sofia ficou desperta em seu quarto no 2º andar, esperando. O quarto que Beatriz havia preparado para ela era confortável, mas impessoal,
com móveis antigos e janelas que davam para o jardim dos fundos. Às 11h50, ela ouviu passos pequenos no corredor. Clara apareceu em sua porta usando um camisão branco que a fazia parecer ainda mais etérea. Sofia, você vem comigo agora? Sofia assentiu e seguiu a menina pelo corredor escuro. A mansão tinha uma qualidade diferente à noite. Os sons pareciam amplificados, as sombras mais profundas, o ar mais pesado. Elas pararam no fim do corredor do segundo andar, onde uma escada estreita levava ao terceiro piso. Ali, sussurrou Clara, apontando para o topo da escada. Ela sempre aparece ali. Sofia olhou para onde Clara apontava e não viu nada além de escuridão. Mas então, quando estava prestes a sugerir que voltassem para o quarto, ela ouviu um som baixo, quase inaudível, como se alguém estivesse chorando. Sofia sentiu os pelos de seus braços se arrepiarem. Clara, você está ouvindo isso? A menina assentiu, seus olhos grandes brilhando na penumbra. Ela está triste, sempre está triste. O som continuou por mais alguns segundos e então parou abruptamente. Sofia sentiu como se uma corrente de ar gelado tivesse passado por ela, mesmo não havendo janelas abertas no corredor. Ela foi embora, disse Clara tristemente. Ela sempre vai embora quando fico muito tempo olhando. Sofia ajoelhou-se ao lado da menina, seu coração batendo rapidamente. Clara, você já tentou falar com ela? A menina balançou a cabeça. Papai disse que eu não posso subir lá, mas eu acho que ela quer me dizer alguma coisa. Sofia olhou para a escada que levava ao terceiro andar. Havia uma porta no topo, e ela podia ver que estava trancada com um cadeado pesado, mas havia algo mais. Uma sensação de que alguém ou alguma coisa estava esperando do outro lado. Vamos voltar para seu quarto, disse ela finalmente. Podemos conversar sobre isso amanhã. Mas enquanto acompanhava Clara de volta ao quarto, Sofia não conseguiu parar de pensar no som que havia ouvido. Porque, independentemente do que sua mente racional dissesse, ela tinha certeza de que havia ouvido alguém chorando no terceiro andar. Na manhã seguinte, Sofia acordou com a sensação de que havia dormido mal, embora não se lembrasse de ter tido pesadelos. Ela encontrou Clara na cozinha, sentada à mesa tomando chocolate quente e parecendo mais animada do que havia estado no dia anterior. Bom dia, querida, disse Sofia, aceitando uma xícara de café de Beatriz. Bom dia, Sofia. Você sonhou com alguma coisa? A pergunta pareceu inocente, mas Sofia percebeu a intensidade com que Clara aguardava sua resposta. Por que pergunta? Porque às vezes, quando as pessoas ficam perto da mulher de branco, elas têm sonhos especiais. Sofia quase engasgou com o café. Que tipo de sonhos especiais? Clara deu de ombros, mas Sofia percebeu que ela estava escolhendo suas palavras cuidadosamente. Sonhos sobre coisas que aconteceram antes, sobre pessoas que não estão mais aqui. Antes que Sofia pudesse responder, Rafael entrou na cozinha. Ele parecia ter dormido tão mal quanto ela, com olheiras profundas e uma tensão visível em seus ombros. Bom dia, disse ele, evitando o olhar de Sofia. Clara, termine seu café da manhã. Você tem aulas com a senhorita Morrison em meia hora. Clara fez uma careta. Eu não gosto da senhorita Morrison. Ela me faz fazer sumas chatas. Educação é importante, disse Rafael automaticamente. Mas Sofia percebeu que sua atenção estava em outro lugar. Ele continuava evitando olhá-la diretamente, e suas mãos tremiam ligeiramente quando pegou sua xícara de café. Depois que Clara saiu para suas aulas, Sofia se viu sozinha na cozinha com Beatriz. A mulher mais velha parecia nervosa, limpando e relimpando superfícies que já estavam impecáveis. Beatriz, disse Sofia cuidadosamente. Posso fazer uma pergunta sobre Helena? Beatriz parou imediatamente o que estava fazendo, sua mão congelada no meio de limpar o balcão. O que você quer saber? Rafael me disse que ela morreu em um acidente. Caiu da escada do terceiro andar. Sim, disse Beatriz rapidamente. Foi terrível, uma tragédia. Mas Sofia percebeu algo na voz de Beatriz.
uma hesitação que sugeria que havia mais na história. Como ela era, como pessoa, quero dizer. Beatriz olhou nervosamente em direção à porta, como se temesse ser ouvida. Helena era complicada, muito bonita, mas complicada. Ela e Rafael. Beatriz parou de falar abruptamente, balançando a cabeça. Não é meu lugar falar sobre isso. Eles tinham problemas no casamento? Escute, disse Beatriz, finalmente se voltando para encarar Sofia. Há coisas nesta casa que é melhor deixar enterradas. Rafael sofreu o suficiente. Clara sofreu o suficiente. Se você se importa com eles, não vai ficar cavando no passado. Mas Sofia não conseguia deixar para lá. Algo sobre a história da morte de Helena não se encaixava. E a reação de todos na casa só intensificava sua suspeita de que havia segredos sendo escondidos. Naquela tarde, enquanto Clara estava em suas aulas, Sofia decidiu explorar a mansão. Ela caminhou pelos corredores do primeiro andar, observando os retratos de família que pareciam observá-la de volta. Havia algo hipnótico naqueles rostos pintados, especialmente nas mulheres. Todas elas pareciam carregar a mesma expressão melancólica nos olhos. No segundo andar, ela passou pelo corredor que levava ao terceiro piso várias vezes, sempre parando para ouvir. Durante o dia, a casa estava silenciosa, mas havia uma qualidade na quietude que a fazia sentir-se observada. Foi enquanto explorava uma pequena biblioteca no segundo andar que Sofia fez sua primeira descoberta real. Escondido entre livros de poesia, ela encontrou um diário encadernado em couro vermelho. As páginas amareladas estavam cobertas por uma caligrafia feminina e delicada. Com o coração batendo rapidamente, Sofia abriu o diário na primeira página e leu: Propriedade de Helena Velmont. Ela olhou rapidamente ao redor para se certificar de que estava sozinha. Então começou a ler. 15 de março. Rafael está ficando cada vez mais distante. Ele passa horas trancado em seu escritório, evitando falar comigo sobre qualquer coisa que não seja Clara ou os negócios. Às vezes sinto como se estivesse vivendo com um estranho. Sofia virou algumas páginas, procurando entradas mais reveladoras. 3 de abril. Ouvi ruídos estranhos vindo do terceiro andar ontem à noite. Quando perguntei a Rafael sobre isso, ele disse que eram apenas os canos velhos da casa. Mas eu sei a diferença entre canos velhos e passos. Alguém estava caminhando lá em cima. O coração de Sofia começou a bater mais rápido. Ela continuou lendo. 10 de abril. Não consigo mais ignorar. Há segredos nesta casa. Segredos que Rafael não quer que eu descubra. Encontrei uma chave escondida em sua escrivaninha. E tenho certeza de que é para o terceiro andar. Ele sempre me disse que aquele andar estava bloqueado por problemas estruturais. Mas comecei a suspeitar que há algo mais. Sofia pulou várias páginas, procurando a última entrada. 20 de maio. Descobri a verdade hoje. Subi ao terceiro andar enquanto Rafael estava na cidade. O que encontrei lá? Deus me ajude. Não sei como vou conseguir olhar para ele novamente. Como ele pôde me esconder isso? Como pôde mentir para mim todos esses anos? Preciso confrontá-lo hoje à noite. Não importa as consequências. Clara merece saber a verdade sobre sua família. A entrada terminava abruptamente ali. Sofia virou a página, mas estava em branco. Ela verificou a data da última entrada e fez um cálculo rápido. Helena havia morrido 3 dias depois de escrever aquelas palavras. Sofia fechou o diário com mãos trêmulas. Helena havia descoberto algo no terceiro andar. Algo que Rafael havia escondido dela durante todo o casamento. E 3 dias depois de decidir confrontá-lo sobre isso, ela estava morta. O que você está fazendo? Sofia quase gritou, virando-se rapidamente para encontrar Rafael parado na entrada da biblioteca. Seu rosto estava pálido, e seus olhos fixos no diário em suas mãos. Eu estava apenas explorando, gaguejou Sofia, tentando esconder o diário atrás das costas. Dê-me isso, disse Rafael, sua voz baixa e perigosa. Rafael, eu não queria bisbilhotar, mas... Dê-me o diário, agora.
Sofia hesitou por um momento, mas a expressão no rosto de Rafael a fez obedecer. Ela entregou o diário, observando como ele o segurou contra o peito como se fosse algo precioso e frágil. "Você leu?" perguntou ele. Sofia assentiu, incapaz de mentir diante da intensidade de seu olhar. Rafael fechou os olhos e suspirou profundamente. Quando os abriu novamente, Sofia viu uma mistura de dor, raiva e algo que poderia ser alívio. "Então você sabe", disse ele simplesmente. "Sei o quê?" "Rafael, o diário não explica o que Helena encontrou no terceiro andar. Só diz que era algo que você estava escondendo dela." Rafael caminhou até uma das poltronas de couro da biblioteca e se sentou pesadamente, ainda segurando o diário. "Eu esperava que nunca chegasse a isso", disse ele, passando uma mão pelo rosto. "Esperava poder proteger Clara de toda a verdade." "Que verdade?" Rafael ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para fora da janela onde as primeiras sombras da tarde começavam a se formar. "Minha primeira esposa não morreu em um acidente de carro, como eu digo para Clara", disse ele finalmente. "Ela se matou. Enforcou-se no terceiro andar quando Clara tinha 2 anos. Sofia sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Sua primeira esposa, Margaret, a mãe biológica de Clara. Helena era minha segunda esposa. Eu a conheci 2 anos depois da morte de Margaret. E nos casamos quando Clara tinha 4 anos. Helena adotou Clara legalmente e se tornou a única mãe que ela realmente conheceu." Sofia tentou processar essa informação. "Então, quando Helena morreu, Clara perdeu sua segunda mãe", completou Rafael, "a única de quem ela se lembrava. Mas por que Helena subiu ao terceiro andar naquela noite? O que ela estava procurando?" Rafael se levantou da poltrona e caminhou até uma estante alta, onde alcançou uma pequena caixa de madeira escondida atrás dos livros. Suas mãos tremiam quando ele a abriu, revelando uma chave antiga de ferro. "Helena encontrou esta chave em minha escrivaninha", disse ele, sua voz carregada de uma culpa que parecia corroê-lo por dentro. "Eu nunca pensei que ela seria capaz de... que ela teria coragem de usar." Sofia sentiu seu coração acelerar. O que havia no terceiro andar que ela não deveria ter visto? Rafael girou a chave entre os dedos, como se o metal frio pudesse de alguma forma aliviar a dor que o consumia. "Eu mantive o quarto de Margaret exatamente como estava na noite em que ela morreu. Suas roupas, seus livros, suas cartas, tudo. Era como um santuário, um mausoléu para minha culpa." A confissão saiu dele como sangue de uma ferida aberta. Sofia percebeu que aquelas palavras haviam ficado presas em sua garganta por anos, envenenando-o lentamente. "Helena achou que você ainda amava Margaret", disse Sofia suavemente. "Eu não sabia mais o que sentia", admitiu Rafael, sua voz quebrando. "Margaret era... ela era frágil, instável. Nosso casamento foi turbulento desde o início. Ela sofria de depressão severa. Tinha episódios onde não conseguia nem mesmo sair da cama por dias. Quando Clara nasceu, eu pensei que a maternidade a salvaria, que lhe daria um propósito. Mas aconteceu o contrário." Sofia se aproximou dele, seus instintos de cuidado superando qualquer cautela que pudesse ter. "O que aconteceu?" "Margaret desenvolveu depressão pós-parto severa. Ela rejeitava Clara. Dizia que a criança havia roubado sua beleza, sua vida, sua sanidade. Houve noites em que eu chegava em casa e encontrava Clara chorando no berço, com fome, enquanto Margaret estava trancada no quarto, recusando-se a sair." Rafael se virou para Sofia, e ela viu lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. "Eu tentei conseguir ajuda para ela. Terapeutas, médicos, remédios. Mas Margaret se recusava a admitir que havia algo errado. Dizia que eu estava tentando trancá-la em um manicômio para poder ficar com Clara. E então ela se matou." Sofia disse gentilmente. "Na noite anterior à sua morte tivemos uma briga terrível. Eu havia ameaçado tirá-la de casa se ela não aceitasse tratamento. Disse que não podia permitir que ela continuasse negligenciando Clara. Ela gritou comigo. Disse que eu nunca a havia amado realmente.
Que eu só me casara com ela porque ela estava grávida. Rafael parou, sua respiração pesada e irregular. Sofia podia ver o quanto custava para ele reviver aquelas memórias. Na manhã seguinte encontrei o bilhete. Ela dizia que era melhor para todos se ela simplesmente desaparecesse. Que Clara seria melhor sem uma mãe que não conseguia amá-la adequadamente. Quando subi ao terceiro andar, ela estava pendurada na viga central do quarto principal. Sofia sentiu lágrimas escorrendo por suas próprias bochechas. A dor na voz de Rafael era quase física, uma ferida aberta que nunca havia cicatrizado adequadamente. E você manteve o quarto dela intacto todos esses anos. Eu me sentia culpado, confessou ele. Culpado por não ter conseguido salvá-la. Culpado por me sentir aliviado quando ela morreu. Culpado por seguir em frente. Por me casar com Helena. Por tentar construir uma nova vida. Aquele quarto era minha penitência. Sofia entendeu agora por que Helena havia ficado tão perturbada. Descobrir que o marido mantinha um santuário para sua primeira esposa morta, no andar de cima de onde elas viviam, deve ter sido devastador. O que aconteceu na noite em que Helena morreu? Rafael se sentou novamente, o peso de suas memórias parecendo esmagá-lo. Ela me confrontou quando cheguei em casa. Estava furiosa, devastada. Disse que havia descoberto minha obsessão doentia com Margaret, que eu nunca havia realmente a amado, que ela era apenas um substituto conveniente. E o que você disse a ela? Eu perdi a cabeça, admitiu Rafael, sua voz mal passando de um sussurro. Disse a ela que Margaret era a mãe verdadeira de Clara, que Helena era apenas uma intrusa tentando tomar o lugar de outra pessoa. Disse coisas terríveis, cruéis, coisas que eu não sentia realmente, mas que saíram de mim como veneno. Sofia fechou os olhos, imaginando a dor que Helena deve ter sentido naquele momento. Helena correu para o terceiro andar. Eu podia ouvi-la lá em cima, quebrando coisas, gritando. Quando o barulho parou, pensei que ela havia se acalmado. Mas então ouvi o grito. Rafael cobriu o rosto com as mãos, seus ombros tremendo. Quando cheguei lá, ela estava no pé da escada. Havia sangue, muito sangue, e seus olhos estavam abertos, me olhando, mas ela já não estava mais lá. Foi realmente um acidente? Rafael levantou o rosto, e Sofia viu uma angústia tão profunda em seus olhos que sentiu vontade de abraçá-lo. Eu não sei, disse ele honestamente. Ela estava na escada quando a encontrei, mas não sei se ela escorregou, se foi empurrada pelo vento da tempestade, ou se ela decidiu acabar com tudo como Margaret havia feito. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você acha que Helena se matou? Às vezes eu acordo no meio da noite pensando nisso, imaginando se minha crueldade naquela noite foi o que a empurrou além do limite. Se ela estava tão desesperada que preferiu morrer a viver sabendo que eu nunca a amaria como amei Margaret. Mas você amava Helena? Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz estava cheia de pesar. Eu amava Helena de uma forma diferente. Quieta, estável, reconfortante. Ela trouxe paz para nossa casa. Deu a Clara o amor maternal que Margaret nunca conseguiu dar. Mas você está certo. Havia sempre a sombra de Margaret entre nós. Eu nunca consegui deixar o passado para trás completamente. Sofia se aproximou de Rafael e, seguindo um impulso que não conseguiu controlar, tocou suavemente sua mão. E agora? O que você sente agora? Rafael olhou para a mão dela sobre a sua, e Sofia viu algo mudar em sua expressão. A dor estava ainda lá, mas havia algo mais, uma vulnerabilidade que ele estava permitindo que ela visse. Agora eu me sinto perdido, admitiu ele. Clara está revivendo traumas que eu pensei ter enterrado. Ela fala sobre ver Helena, sobre ouvir choros no terceiro andar. E eu não sei se ela realmente está vendo algo, ou se sua mente infantil está tentando processar perdas que são grandes demais para ela compreender. E se ela realmente estiver vendo algo? Rafael a olhou com surpresa. Você acredita em fantasmas, Sofia? Sofia hesitou. Sua mente racional rejeitava a ideia,
Mas havia algo naquela casa, uma energia que ela não conseguia explicar. Eu acredito que trauma pode deixar impressões em lugares, disse ela cuidadosamente. Que dor intensa pode, de alguma forma, persistir. Especialmente quando há questões não resolvidas. Questões não resolvidas, repetiu Rafael amargamente. Como Helena nunca sabendo se eu realmente a amava. Como Margarete morrendo acreditando que era indesejada. Como Clara crescendo sem entender por que perdeu duas mães. Naquele momento, eles ouviram passos pequenos no corredor. Clara apareceu na porta da biblioteca, ainda em seu uniforme escolar. Mas seus olhos estavam vermelhos como se ela tivesse estado chorando. Papai, disse ela com uma voz pequena e trêmula. A senhorita Morrison disse que eu contei mentiras na aula hoje. Rafael imediatamente mudou sua postura, tentando esconder a emoção crua que havia estado expondo para Sofia. Que tipo de mentiras, querida? Eu disse que às vezes eu vejo a mamãe Helena à noite. A senhorita Morrison disse que pessoas mortas não podem aparecer para crianças vivas, e que eu estava sendo dramática. Sofia viu Rafael ficar pálido. Clara, nós já conversamos sobre isso. Mas eu não estou mentindo, exclamou Clara, lágrimas começando a escorrer por suas bochechas. Ela aparece no fim do corredor, perto da escada do terceiro andar. E ela parece triste, papai. Muito, muito triste. Sofia se ajoelhou na frente de Clara, olhando diretamente em seus olhos. Clara, você pode me contar exatamente o que você vê? Cada detalhe? Rafael começou a protestar, mas Sofia o silenciou com um olhar. Clara fungou e limpou o nariz com as costas da mão. Ela usa um vestido branco longo, como os que estão pendurados no armário do terceiro andar. E seus cabelos estão soltos, não presos como ela costumava usar. Ela fica lá parada, olhando para a escada, e às vezes ela chora. Sofia sentiu seu coração acelerar. Como você sabe sobre os vestidos no armário do terceiro andar, Clara? Seu pai disse que você nunca esteve lá. Clara olhou nervosamente para Rafael. Eu subi lá uma vez, quando o papai estava viajando e a tia Beatriz estava dormindo. Eu achei a chave no escritório dele. Rafael se levantou bruscamente. Clara, você me prometeu que nunca subiria lá. Eu sei, papai, mas eu precisava ver. A mulher de branco me chamava e eu não conseguia ignorar mais. Sofia segurou as mãos pequenas de Clara. O que você viu lá em cima, querida? 2 quartos, disse Clara, sua voz ficando mais firme à medida que falava. Um com todas as coisas da mamãe Helena. Seus vestidos, seus livros, suas joias. E outro quarto com coisas de uma mulher que eu não conhecia. Fotos de uma senhora bonita com cabelos escuros, igual aos meus. Rafael se sentou pesadamente em sua cadeira, como se suas pernas não conseguissem mais sustentá-lo. E havia cartas, continuou Clara. Muitas cartas. Algumas escritas pela mamãe Helena, outras pela senhora das fotos, e havia... Ela hesitou, olhando para Rafael. Havia uma corda no teto do quarto da senhora das fotos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia podia ouvir o próprio coração batendo. Podia sentir a tensão no ar como algo físico. Clara, disse Rafael finalmente, sua voz rouca. A senhora das fotos era sua mãe verdadeira, Margarete. Ela morreu quando você era muito pequena. Clara assentiu lentamente. Eu sei, papai. As cartas contavam a história toda. Como ela ficou triste depois que eu nasci. Como ela não conseguia me amar direito. Como ela se machucou no teto para não ter que sentir mais dor. Sofia sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. A maturidade forçada na voz de Clara era devastadora. E você não está com raiva? Perguntou Sofia suavemente. Por ter descoberto que seu pai mentiu sobre sua mãe verdadeira? Clara balançou a cabeça. Eu entendo por que ele mentiu. Ele queria que eu me lembrasse apenas da mamãe Helena, que me amava de verdade. Mas agora eu entendo por que as duas mamães aparecem para mim. Elas querem que eu saiba a verdade.
para que eu possa perdoá-las. Rafael olhou para sua filha com uma mistura de admiração e horror. Perdoá-las? A mamãe Margarete quer que eu saiba que ela tentou me amar, mas sua mente estava doente demais. E a mamãe Helena quer que eu saiba que ela morreu sem saber se você realmente a amava. Elas estão presas, papai. Presas por causa dos segredos. Sofia olhou para Rafael e viu que ele estava chorando abertamente agora. Lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas. E o que você acha que devemos fazer, Clara? Perguntou Sofia. Clara olhou para o pai, depois para Sofia, seus olhos grandes e sábios demais para uma criança de 8 anos. Eu acho que precisamos subir ao 3º andar juntos, todos nós, e dizer às mamães que está tudo bem, que nós entendemos que elas podem descansar agora. Rafael balançou a cabeça vigorosamente. Não vou expor você a mais trauma, Clara. Já foi suficiente. Papai, disse Clara firmemente, aproximando-se dele e pegando sua mão grande em suas pequenas. Eu já vi o trauma. Eu vivo com ele toda noite. A única forma de parar a dor é enfrentá-la. Sofia observou a interação entre pai e filha, vendo como Clara, apesar de sua pouca idade, era a mais forte dos 3 naquele momento. Rafael, disse ela suavemente, Clara tem razão. Esconder o passado não o fez desaparecer. Só o transformou em algo mais assombrado e assustador. Rafael olhou para Sofia com olhos desesperados. E se algo acontecer com ela? E se ela não conseguir lidar com a realidade? Ela já está lidando com a realidade, respondeu Sofia. A diferença é que agora ela não precisa lidar sozinha. Rafael ficou em silêncio por um longo tempo, olhando alternadamente para Clara e para Sofia. Finalmente ele suspirou profundamente. Está bem, disse ele, sua voz trêmula. Nós vamos subir juntos. Mas ao primeiro sinal de que isso está sendo demais para Clara, nós paramos. Clara sorriu pela primeira vez desde que Sofia a havia conhecido. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto inteiro. Obrigada, papai. As mamães vão ficar felizes. Enquanto caminhavam pelo corredor em direção à escada que levava ao 3º andar, Sofia sentiu como se estivessem se dirigindo para algo muito maior do que apenas enfrentar o passado. Era como se a própria casa estivesse prendendo a respiração, esperando. Rafael destrancou o pesado cadeado com mãos trêmulas. A porta se abriu com um gemido de dobradiças que não haviam sido usadas por meses. O ar que saiu do 3º andar estava viciado, carregado com o perfume fantasma de rosas murchas e algo mais indefinível. O cheiro da tristeza concentrada. Clara subiu os degraus primeiro, seguida por Sofia, com Rafael relutantemente atrás. O corredor do 3º andar era mais estreito que os outros, com teto mais baixo, criando uma sensação claustrofóbica. Havia 3 portas, 2 abertas e uma fechada. Este era o quarto da mamãe Helena, disse Clara, apontando para a primeira porta aberta. Sofia olhou para dentro e sentiu seu coração apertar. Era exatamente como Clara havia descrito. O quarto estava preservado como um santuário. Os vestidos de Helena ainda penduravam no armário. Suas escovas de cabelo ainda estavam organizadas na penteadeira. Seus livros ainda estavam empilhados na mesa de cabeceira. Havia até mesmo uma flor seca em um vaso. Provavelmente a última que Rafael havia lhe dado em vida. E aquele era da mamãe Margarete, disse Clara, apontando para a 2ª porta. Este quarto era mais sombrio, mais perturbador. As cortinas estavam fechadas, bloqueando quase toda a luz. Sofia podia ver contornos de móveis cobertos por lençóis empoeirados. E sim, havia uma corda pendurada de uma viga no teto, ainda com o nó que Margarete havia feito anos atrás. Rafael, disse Sofia suavemente, por que você manteve a corda? Ele não respondeu imediatamente, mas Sofia viu seus punhos se fecharem. Porque eu merecia a lembrança, disse ele finalmente. Merecia ver todos os dias o que minha negligência havia causado. Mas papai, disse Clara, você não causou isso. A mente da mamãe Margarete estava quebrada. Isso não foi culpa sua. Rafael se ajoelhou na frente de Clara.
segurando seus ombros pequenos. Como você pode estar tão certa disso, querida? Porque ela me contou, disse Clara simplesmente. Nas visitas dela, ela disse que a tristeza dentro dela era como um buraco negro que engolia toda a luz. Que mesmo se você fosse o homem mais perfeito do mundo, ainda não teria sido suficiente para consertar o que estava quebrado dentro dela. Sofia viu Rafael começar a soluçar. Soluços profundos e angustiados que ele havia segurado por anos. E a mamãe Helena? Perguntou Sofia. O que ela diz quando aparece para você? Clara olhou para a escada onde sua segunda mãe havia morrido. Ela diz que me ama, que ela entende por que o papai mantinha o quarto da mamãe Margaret, que ela não morreu com raiva, apenas com tristeza. Ela queria que o papai soubesse que ela entendia, que o coração dele era grande o suficiente para amar duas pessoas, mesmo que de maneiras diferentes. Sofia olhou para Rafael e viu que ele estava olhando para Clara como se a visse realmente pela primeira vez. Helena disse isso? Perguntou ele, sua voz quebrada. Clara assentiu. Ela disse que as últimas palavras que ela quis dizer antes de cair foram: "Eu te perdoo." Mas ela caiu antes de conseguir falar. Rafael cobriu o rosto com as mãos e chorou como Sofia nunca havia visto um homem chorar. Anos de culpa, dor e autopunição saíram dele em ondas. Clara se aproximou de seu pai e o abraçou, pequena como era, tentando consolá-lo. "Está tudo bem, papai. Elas me disseram que você foi um bom marido para as duas, que você tentou salvar a mamãe Margaret e que você deu muito amor para a mamãe Helena. Elas não estão mais bravas." Sofia sentiu como se estivesse testemunhando algo sagrado. Um momento de cura que havia sido anos na preparação. "Clara", disse ela suavemente, "você acha que suas mamães estão aqui agora?" Clara olhou ao redor do corredor, seus olhos se fixando em pontos específicos que Sofia não conseguia ver. "Sim", disse ela. "Elas estão aqui, e elas estão sorrindo." Naquele momento, Sofia sentiu algo mudar na atmosfera da casa. O ar ficou mais leve, menos pesado. A sensação opressiva que havia pairado sobre a mansão desde sua chegada começou a se dissipar. "Elas querem que você faça algo, papai", disse Clara. "O quê?" perguntou Rafael, levantando o rosto molhado de lágrimas. "Elas querem que você tire a corda do quarto da mamãe Margaret. E querem que você dê as joias da mamãe Helena para mim, para quando eu crescer. E elas querem que você pare de se culpar." Rafael assentiu lentamente. "Eu posso fazer isso. E elas querem mais uma coisa", adicionou Clara, olhando entre Rafael e Sofia com um sorriso pequeno, mas significativo. "O quê?" perguntaram Rafael e Sofia ao mesmo tempo. "Elas querem que você seja feliz de novo, papai. Que você deixe alguém novo entrar em seu coração. Alguém que já está aqui." Sofia sentiu seu rosto corar quando percebeu que Clara estava olhando diretamente para ela. Rafael seguiu o olhar de Clara e encontrou os olhos de Sofia. Por um momento, eles simplesmente se olharam, e Sofia viu algo despertar nos olhos dele. Algo que ela não havia visto antes. Não era a paixão desesperada que ele havia sentido por Margaret, nem o amor agradecido que havia tido por Helena. Era algo novo. Algo construído sobre conhecimento real, aceitação mútua e a possibilidade de um futuro sem sombras do passado. "Sofia", disse ele suavemente, "você não veio aqui apenas para ser babá de Clara, veio?" Sofia sentiu lágrimas picar em seus olhos. "Eu vim porque estava fugindo do meu próprio passado, mas encontrei algo aqui que não estava procurando." "O quê?" "Uma família que precisa de cura. E talvez um lugar onde eu também possa curar." Rafael se levantou lentamente e se aproximou de Sofia. Quando ele estendeu a mão para ela, Sofia a pegou sem hesitar. "Você ficaria?" perguntou ele. "Não apenas como babá de Clara, mas como parte de nossa família." Sofia olhou para Clara, que estava sorrindo radiante, e depois de volta para Rafael. "Sim", disse ela simplesmente. "Eu ficaria." Naquele momento, uma brisa suave percorreu o corredor, carregando o perfume de rosas frescas.
não murchas, mas vivas e cheias de esperança. As cortinas no quarto de Margaret se moveram ligeiramente, deixando entrar um feixe de luz dourada do sol da tarde. Elas estão indo embora agora, disse Clara tranquilamente. Elas estão felizes, e elas disseram para eu dizer uma coisa para vocês dois. O quê? Perguntaram Rafael e Sofia. Clara sorriu, seus olhos brilhando com uma alegria que Sofia não havia visto desde que chegara à mansão. Elas disseram: sejam felizes, amem-se, e não tenham medo de deixar o passado descansar em paz. Nos meses que se seguiram, a mansão Velmont se transformou. Rafael removeu a corda do quarto de Margaret e transformou o espaço em um ateliê de arte para Clara, que descobriu ter um talento natural para a pintura. O quarto de Helena foi gentilmente reorganizado, com suas joias mais bonitas guardadas em uma caixa especial para Clara, e seus livros favoritos movidos para a biblioteca do segundo andar, onde qualquer um poderia lê-los. Sofia se mudou oficialmente para um quarto no segundo andar, não mais como empregada, mas como parte da família. Ela e Rafael se casaram em uma cerimônia pequena e íntima na primavera seguinte, com Clara como daminha de honra, radiante em um vestido rosa que ela mesma havia escolhido. A mansão, uma vez cheia de segredos e sombras, tornou-se um lar cheio de risadas e luz. Clara floresceu sob o cuidado de Sofia e o amor renovado de seu pai. Seus pesadelos pararam completamente, substituídos por sonhos coloridos sobre o futuro. Uma noite, cerca de um ano depois, Clara veio ao quarto de Rafael e Sofia antes de dormir. Posso contar um segredo para vocês? Perguntou ela, subindo na cama entre eles. Claro, querida, disse Sofia, abraçando-a. Às vezes eu ainda vejo as mamães, disse Clara, mas agora elas não estão tristes. Elas aparecem quando estou pintando ou quando estou brincando no jardim, e elas sempre estão sorrindo. A mamãe Margaret diz que está orgulhosa de como eu cresci forte e corajosa. E a mamãe Helena diz que está feliz que o papai encontrou o amor verdadeiro de novo. Rafael beijou a testa de Clara. E como você se sente sobre isso? Clara pensou por um momento. Eu me sinto sortuda, disse ela finalmente, porque eu tive 3 mamães que me amaram. E agora eu tenho uma família que não tem mais segredos assombrados. Sofia sorriu, abraçando Clara e Rafael mais apertado. Não, disse ela. Não temos mais segredos assombrados. Apenas amor e verdade. E naquela noite, enquanto a família dormia pacificamente, uma brisa suave percorreu os corredores da mansão Velmont, não mais carregando melancolia e segredos, mas sussurros de bênçãos e a promessa de que o amor, quando baseado em honestidade e aceitação, pode verdadeiramente curar todas as feridas do passado. A nova babá havia chegado à mansão procurando um emprego e fugindo de seu próprio passado doloroso, mas encontrou algo muito mais precioso. Uma família quebrada que precisava de sua força para se curar. Um homem assombrado que precisava aprender a amar novamente sem culpa. E uma menina corajosa que ensinou a todos que enfrentar a verdade, por mais dolorosa que seja, é o único caminho real para a liberdade. Anos depois, quando Clara cresceu e se tornou uma jovem mulher talentosa, ela frequentemente dizia para seus amigos que sua família havia sido abençoada por anjos da guarda muito especiais. Anjos que haviam partido para o descanso eterno apenas quando tiveram a certeza de que aqueles que deixaram para trás estariam bem. E na mansão Velmont, onde uma vez segredos assombraram cada corredor, agora ecoavam apenas risadas, conversas amorosas e a música suave de uma família que havia aprendido que o verdadeiro amor não é sobre esquecer o passado, mas sobre abraçá-lo com compaixão, perdoá-lo com graça e seguir em frente com esperança renovada. Que história emocionante, não é? Com a ajuda de Sofia, Rafael e Clara finalmente confrontaram o passado e puderam seguir em frente, livres dos segredos que os assombravam. A verdade, por mais dolorosa que seja, sempre traz a verdadeira libertação. Se você também acredita que a cura vem através da verdade, se inscreva, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos.
Até a próxima história.